Fala aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo João e tô fazendo algumas lições dentro de assuntos que eu gostaria de abordar, onde é algo legal que eu tô fazendo um processo na terapia para poder falar um pouco sobre algumas coisas que eu penso, que eu ando aprendendo ou que eu deveria mudar, enfim, citando algumas referências e coisas que eu gosto, né? Um podcast que eu gosto muito é o podcast da Maju Trindade, né? E ela fala muito sobre isso, né? E um dos temas que eu queria abordar, um tema que ela já entrou para poder falar e abordou isso muito bem. São podcasts mais curtos, mas que ela sempre aborda de uma maneira super direta e intuitiva, e eu acho que isso torna tudo melhor. Eu vou falar de coisas que a gente acaba fazendo, né, de saindo de lugares que acabam não fazendo mais sentido e como é o caminho de volta e de tentar se reencontrar dentro desse processo. Lembrando que eu não vou mostrar meu rosto inicialmente aqui nesse podcast, mas não sei se é um podcast, mas nessa conversa, mas sei lá, se porventura eu achar que seja válido, por que não? Eu tô passando por um momento complicado, né? Meio doente, enfim, passando por coisas, mas vai tudo ficar bem e é questão de tempo pra tudo voltar a estar bem, né? Bem, a ideia central basicamente disso é que às vezes a gente acaba não percebendo que a gente se afastou de si mesmo, né? Porque a gente continua funcionando, vivendo no automático e fazendo as coisas. Porque assim, eu acho que existe uma diferença muito grande entre estar perdido e estar distante de si mesmo, né? Às vezes a gente acaba não. Às vezes a gente não tá perdido, a gente sabe exatamente onde a gente tá. Mas a gente sabe o que precisa fazer, cumpre as responsabilidades, segue a rotina, mas em algum momento a gente percebe que aquela vida ela já meio que não conversa mais com o que você é. É a mesma rotina, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas, e talvez você tente se enquadrar a muitas pessoas que estão na sua vida e você acaba perdendo um pouco da sua essência por isso, porque nem todo mundo vai realmente apoiar e ninguém é obrigado a apoiar o que você gosta, né? Talvez uma das coisas mais assustadoras pra mim seja perceber que você já se acostumou com a versão sua que não te representa mais ou que deixou de existir com o tempo, e é isso. E assim, eu passei por uma situação parecida, de 2 anos pra cá, eu fui me distanciando muito de coisas que eu gostava, de universo artístico, de criações, eu sempre gostei de criar, de estar podendo fazer coisas dentro do audiovisual. E fora também, eu tô começando um projeto legal, que talvez venha com estamparia de camisa, com criação de móveis diferenciados, artesanato e coisas que eu sempre gostei e sempre tentei usar um pouco desse lado mais sensível em coisas que eu gosto de fazer e gosto de criar, porque servem como refúgio para poder guardar um pouco daquilo que eu sinto e é aquilo, né? A alma, a arte, ela tem que ser com a alma, né? E não por puro capitalismo ou fazer dinheiro. Lógico que, nossa, dinheiro é maravilhoso, né? Mas a gente precisa entender que a melhor das artes sempre vai ser aquela que é feita da alma, né? A gente supôs só falar de alguns artistas como Romero Brito, por exemplo, que as pessoas odeiam muito o que ele faz porque ele transformou a arte dele em indústria e passou a vender muito das coisas e criticar e tá no lado de pessoas que não fazem sentido, né? Principalmente no meio político. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. E assim, quando eu percebi que eu deixei um pouco desse meu lado e da arte de lado, eu fui vivendo mais automático, fui fazendo as coisas e tentava estar mais próximo das coisas, mas não conseguia criar, não conseguia fazer, não conseguia viver. Afinal, a gente tenta sempre se prender a. Não são desculpas, mas a gente começa a ter mais dificuldades, né? Na vida adulta é muito difícil você
poder parar e criar e ter um tempo para poder produzir, porque na maioria das vezes, quando você não tá trabalhando ou estudando, você tá exausto, você tá cansado. E devido a isso também eu acabei perdendo um pouco daquela sensação de poder criar, de poder fazer, de poder me desenvolver, né? Dentro das coisas que eu gostava de fazer, né? E, e tem muito, e tem muito aquele processo, né? De individuação, né? Que o Jung ele fala, que é se tornar quem realmente você é, né? Que o Jung, basicamente, ele tinha uma ideia, né, que é muito interessante, que é chamada de individuação, que era um processo de se tornar por inteiro. Não no sentido de virar uma pessoa perfeita, mas de conseguir unir todas as partes que existem dentro da gente. E assim, eu acho que muitas vezes a gente passa anos e anos e anos tentando ser uma versão que esperam da gente. E a gente veste personagens, assume papéis e tenta se encaixar em lugares, até que chega um momento que alguma parte nossa começa a pedir pra voltar. No meu caso, eu acho que uma parte minha sempre esteve ligada com criação, com arte, sensibilidade, pra observar, pra apreciar um pouco das coisas. E quando eu tentei voltar a criar, eu senti que tava começando. Eu não senti que tava começando algo novo, né? Parecia que eu tava reencontrando alguma parte minha que eu tinha deixado pra trás, né? E me reaproximei de alguns amigos que vivem e gostam de fazer isso e que têm um pouco desse sentido de criar coisas com alma e criar coisas que a gente realmente curte. E isso se torna um potencializador para poder você se voltar, né? Como Nietzsche diria, né? Torna-te quem tu és. Não é criar uma nova identidade, né? É remover aquilo que não pertence. E quando eu voltei para a arte, eu acabei percebendo que não era só sobre fazer coisas bonitas, era sobre sentir novamente aquela energia de quando fazia e pensava e criava e tudo aquilo eu pensava logo em seguida, tipo, porra, isso é um pedaço meu, é um pedaço da minha alma, é um pedaço da minha criação e dos meus sentimentos e de coisas que eu gostava e acabei perdendo um pouco dessa minha sensibilidade, muito também por estar sempre tendo algum tipo de postura que as pessoas veem como obrigatoriedade dentro do mercado de trabalho. Porque assim, eu não sou o mesmo João que cria as coisas fora como o que cria as coisas dentro de um escritório para uma pessoa e para outros clientes. Óbvio que não você, afinal a gente também precisa ter as nossas coisas e se alimentar e a gente precisa trabalhar e a gente acaba querendo ou não se moldando e se torna muito cansativo livremente você ser alguém que você gostaria de ser fora do trabalho, porque quando você tá fora do trabalho você tá sempre cansado. E assim, muitas mudanças na vida são assim. A gente acha que sair de um lugar vai trazer uma sensação imediata de liberdade, de poder viver solto. Mas às vezes, primeiro vem o vazio, né? E porque quando você deixa uma versão antiga sua pra trás, você precisa descobrir quem você é sem aquilo, né? O que eu sou sem aquela pessoa, sem aquilo que eu gosto de fazer, sem, sem realmente coisas, né? Da sua vida. E a gente para e pensa muito nisso, né? Porque a ausência sempre faz a gente ou criar demais, ou criar de menos, ou estagnar, ou se perder mais ainda, né? E eu comecei a perceber que a arte não era só um hobby, uma coisa que eu fazia, era uma coisa que eu fazia porque eu existia, entendeu? Era algo que fazia parte de mim e fazia parte do meu coração e que eu tava sempre criando porque eu gosto disso, entendeu? Eu gosto disso e eu sinto que eu nasci pra isso. Entendeu? E por isso que eu falei de alma desde o início, porque, lógico, a gente não vai começar sendo o melhor e a gente também não é o melhor, mas a gente faz porque a gente gosta e a gente tá sempre em constante aprendizado, né? Com aqueles no entorno, mas também com nós mesmos. E tem coisas que
que a gente faz que cansam o corpo, mas alimentam a nossa alma, né? Tem coisas que parecem certas por fora, mas deixam a gente com vazio por dentro. Então, talvez se desligar da sua essência e começar a fazer parte de lugares onde você não se identifica faz você se perder muito mais. E criar me lembra que eu fico vivo, né? Eu fico mais vivo quando eu crio. Que eu tenho algo para expressar, que existe uma parte minha que não tá nunca preparada para o resultado, aprovação ou reconhecimento. E eu sempre reclamava, eu reclamo muito, eu tenho que inclusive dosar um pouco nessas reclamações, principalmente comigo mesmo. E eu falo sempre para os amigos quando eu mostro alguma coisa que eu fiz ou para alguma pessoa, eu sempre tô reclamando, não, que podia ser melhor e que podia ser algo mais perfeito e que podia ter um senso estético melhor. Só que eu entendo essa autocobrança, mas querendo ou não, é algo que faz parte de você, né? É uma camada sua, uma camada e um pedaço de você. De sentimento, de alma, enfim, do que for. Mas que molda, né? E assim, eu não voltei pra arte como a mesma pessoa de antes, né? Eu passei por muitas coisas e ainda aprendo bastante e mudo e volto e tento fazer diferente e às vezes acabo fazendo igual, mas eu voltei carregando tudo que eu vivi, né? Todas as dores, experiências, mudanças e talvez o reencontro mais bonito que exista seja encontrar algo antigo com um olhar novo, para você poder enxergar e poder se deliciar com os processos que isso oferece para você. E talvez existam lugares que a gente precisa abandonar porque, tipo, não porque eles são ruins, né? Mas porque eles já cumpriram o papel deles na nossa história, né? Às vezes a vida ela não pede que você encontre algo novo. Às vezes ela só pede que você tenha coragem de voltar para aquilo que sempre foi seu. E é isso, pessoal. É uma conversa rápida, uma conversa de 13, 14 minutos, mas é isso. Quem vê, viu. E eu não vou divulgar isso pra ninguém. E é isso. Abraço aí no coração de vocês.